durante o êxodo, o povo de Amaleque combateu Israel, e o livro Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas, perdão, ele diz que aquele povo foi o que mais influenciou negativamente o povo de Israel, e o que mais os conduziu à idolatria. E a Bíblia registra em Deuteronômios 25, no verso 19, uma profecia através de Moisés, onde Deus diz que o povo de Amaleque deveria ser extinto, apagado da face da terra. E agora, mais ou menos 400 anos depois, Deus vinha dando chance para que Saul cumprisse essa promessa, para que Saul validasse essa profecia. E agora Deus instrui a Saul para que saísse em batalha contra os amalequitas e para que perdoassem apenas um grupo de povo que vivia entre eles, os queneus. Os queneus eram o povo da qual se originava Reuel, que significa amigo de Deus, mais tarde apelidado como Jetro, ou considerado como Jetro, que veio a ser sogro de Moisés. Desde o tempo do êxodo, os queneus já habitavam entre os amalequitas. E quando Deus dá essa instrução a Saul, ele diz: poupe apenas os queneus, o resto você mata, mulher, criança, jovem, bezerro, animal, tudo. Arrebenta com tudo. Essa foi a ordem de Deus para Saul. Só que Saul já vinha em impiedade. E Saul já vinha se orgulhando muito das vitórias que Deus dava para ele. Então chegou num ponto que ele estava altivo demais. E que ele queria fazer muita média diante do povo. Queria fazer muita onda. Eu estou bom, eu sou glorioso, sou poderoso. E aí nessa ocasião ele foi lá, fez quase tudo o que Deus tinha pedido para ele, o que Deus tinha ordenado. Se nós lermos o capítulo 15, nós vamos ver que ele poupou Agag, que era o rei, para o trazer como troféu da sua vitória. E que ele permitiu que os soldados e o povo de Israel se apoderassem de alguns bezerros, dos melhores bois, das melhores ovelhas, etc, etc. Então Deus falou para Samuel: vai lá e fala para Saul que eu não quero mais Saul como rei, porque ele está rejeitando a minha palavra. E aí Samuel foi dar a mensagem para Saul. Saul ficou com muito medo e tentou justificar: mas não foi eu, foi o povo que escolheu. Para resumir a história, Samuel foi lá, falou para ele: você rejeitou a palavra de Deus, a partir desse momento Deus te rejeitou como rei e vai ungir alguém no seu lugar. Traz Agag, traz o homem que você trouxe, o rei deles. A Bíblia diz que Samuel, o profeta, despedaçou o rei dos amalequitas. Queridos, primeira consideração que eu quero fazer nesta manhã. Saul não foi rejeitado por Deus porque ele passou a ser altivo de coração, embora isso muito contribuiu. Saul não foi rejeitado por Deus porque ele foi longe demais. Saul não foi rejeitado por Deus por conta do pecado. A Bíblia diz que Saul foi rejeitado a partir do momento que ele rejeitou o quê? A palavra do Senhor. Meus queridos, primeira consideração que eu quero fazer: ninguém aqui vai deixar de alcançar o céu porque foi longe demais. Ninguém aqui vai perder a vida eterna porque é pecador, ou mais pecador, ou menos pecador. Ninguém que está aí ou que está aqui à frente vai deixar de entrar na glória com Cristo porque pecou, mas sim por rejeitar a palavra de Deus e rejeitar a providência de Deus em função de nossas vidas. Isso vai nos afastar do céu. Portanto, a primeira coisa que eu quero que você saia daqui nessa manhã é com a impressão de que não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe distância que Deus não possa te alcançar. Não existe circunstância, não existe dureza de coração que Deus não possa reverter. O que existe sim é você rejeitar a sua palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, verso 12. Penetra até o fundo mais íntimo do ser. A palavra de Deus é aquilo que nos promove experiências vivas, e as experiências aumentam a nossa fé, e pela fé nós somos salvos mediante a graça de Cristo. Uma vez que eu e você rejeitamos a palavra de Deus, nós corremos sérios riscos de sermos por Ele rejeitados. Uma segunda consideração que eu quero fazer nessa manhã é que nós não podemos mensurar ou dimensionar a forma que Deus age. Nós lemos no verso 13 que quando Deus ungiu a Davi, Davi ficou cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Deus. Davi era cheio do Espírito Santo. No Salmo 51,
Deixa eu abrir um parêntese. Davi escreveu diversos salmos, mas o 23 foi no ápice da sua carreira, quando ele estava de bem com a vida, quando ele estava de bem com Deus, de bem com as pessoas. E o Salmo 51 foi quando ele estava na lona, quando ele estava arrebentado. E no Salmo 51 ele escreveu no verso 11, Senhor, não retires de mim o quê? O teu Espírito. Davi era cheio do Espírito de Deus, sabia que era cheio do Espírito de Deus, ou não sabia? Sabia, porque ele escreveu. E qual foi o milagre que ele operou? Lista para mim aí, qual foi o milagre que Davi fez? Nenhum. Moisés foi um homem cheio do Espírito Santo e operou milagres. Elias foi cheio do Espírito Santo, Eliseu operaram milagres. Mas Davi não fez nada de relevante. Davi matou Golias e matou o urso, só que foi fruto de uma pedrada, foi outra coisa, não foi um milagre. A Bíblia fala que, igual a João Batista, nascido de mulher, não teve nenhum outro. Qual foi o milagre que ele operou? Nenhum. Sabe o que eu quero dizer? Que a ação do Espírito Santo nas nossas vidas é de forma individual, de forma pessoal e intransferível, igual cartão de débito. Não tem como você dimensionar que aquele é mais santo ou é mais cheio de Deus do que os outros. Queridos, Deus atua como quer, de forma que Ele quer, da maneira que Ele quiser, através de quem Ele quiser. Não existe como dimensionar ou mensurar a atuação divina na vida das pessoas. Sabe quando que o homem passou a ter sérios problemas? A partir do momento que ele começou a querer estudar demais a Deus e fazer de menos a sua vontade. Não é errado você tentar entender a ciência divina, o cérebro de Deus. Embora isso nós não vamos entender nunca. Mas a partir do momento que você passa a fazer isso e deixa de fazer a vontade, deixa de cumprir o assim diz o Senhor, sabe o que vai acontecer? Você deixa de ser cheio do Espírito de Deus. Portanto, não cabe a nós dimensionar a atuação do Espírito Santo. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, tem duas situações que o Espírito de Deus não atua. Primeiro, tem diversas, eu separei apenas duas. Na mornidão espiritual. O Espírito de Deus não atua na mornidão. A Bíblia fala que os mornos serão, o que acontecerão com eles? Serão expelidos. Eu vou dar um exemplo. Para a gente que está aqui à frente pregando, ou para quem canta, é muito bom. Você não se sente exaltado, você se sente próximo a Deus quando você louva a Deus e a igreja está em silêncio acompanhando e fala amém, glória, aleluia. É muito bom, é bom demais. Você tem um parâmetro, você tem um padrão. Quando a igreja não gosta, torce o nariz, faz cara feia, vira de lado, você sabe que você precisa melhorar, que está errando alguma coisa, que está tirando louvor de Deus e colocando em outro lugar. É um padrão. É aceitável. Agora você quer ver um negócio ruim que mata quem está aqui na frente? Está todo mundo assim, ó, indiferente. A indiferença é terrível. Terrível. E a indiferença leva à mornidão. E Deus não atua na mornidão espiritual. Não atua. Nunca atuou e nunca vai atuar. Sabeis por quê? Porque a mornidão tira do centro da verdadeira adoração, que é Jesus Cristo, o motivo de culto. No passado as pessoas batiam palmas para Deus, tocavam instrumentos, tocavam percussões. Por que tudo aquilo era aceitável? Porque enquanto aquilo estava acontecendo, eles estavam quentes, eles estavam calorosos, e o verdadeiro motivo da adoração era sentido. As pessoas se aproximavam de Deus. Se está tudo bem, está tudo certo, a gente está perto de Deus. Se está tudo ruim, a gente precisa melhorar. Agora, se está indiferente, meu amigo, Deus não atua na indiferença. Uma outra condição que Deus não atua, na irreverência. E quando eu falo irreverência, eu não falo simplesmente o fato de estarmos em constante movimento. Eu falo de, vou usar até um termo bem prático, e que a gente de vez em quando a gente vê na nossa igreja, né? Muito raro, conversa paralela. Sabe por que Deus não atua na irreverência? Porque a irreverência tira de Deus o culto e põe o culto em outro lugar. Quando você está conversando demais, quando está aquela coisa, aquele negócio ruim dentro da igreja, não é Deus que está sendo louvado, o culto ali não é para Deus.
O camarada não consegue nem se concentrar, não consegue nem prestar atenção. Tem um pastor que conta uma experiência que ele estava pregando na igreja, e aí de repente ele percebeu uma certa desatenção, a igreja muito grande, uma congregação muito grande. E ele percebeu uma desatenção, ele falou assim: quem quer ir para o inferno diz amém. Lotou 2 ônibus para ir. Foi feia a coisa. A pessoa não estava nem acompanhando, ninguém prestando atenção. Porque estava de tititi, estava com outras coisas. E outras coisas tiram o culto de Deus. E aqui é a casa de Deus. Então, queridos, por que Davi foi ungido rei? Primeiro, porque Saul rejeitou a Deus. Houve a necessidade de que ele fosse ungido. Segunda consideração, Deus atua como quer, quando quer, da forma que quer, onde quer. Nós não temos como dimensionar, não temos como parametrizar a atuação divina na vida das pessoas. Precisamos parar de psicologizar o evangelho. Esse irmão é mais santo porque veste melhor. Esse irmão é menos santo porque... Enfim, não é dessa forma que Deus atua. A Bíblia diz que Davi estava cuidando das ovelhas no campo, quando Deus deu essa ordem a Samuel: vai lá e unge a Davi, porque eu rejeitei Saul. O que foi que Samuel falou para Deus de forma imediata? Senhor, se Saul ficar sabendo, o que vai acontecer? Olha que coisa curiosa, né? Quando Deus falou para Moisés: Moisés, você vai ter um substituto, sobe no monte e morre. O que Moisés fez? Subiu no monte e morreu. Quando Deus falou para Saul que ele ia ser substituído, Deus precisou usar até um artifício para que Saul poupasse a vida do mensageiro. Que coisa interessante, né? Vê como é que esse camarada já estava com relação ao relacionamento com Deus. E aí Deus falou: olha, você pega um novilho e leva, convoca todos para o sacrifício, e aí você vai fazer Jessé passar os seus filhos diante de você. Só que tem um detalhe, Samuel: quem é que vai fazer a escolha? Sou eu. Você vai trazer, vai entrar e eu vou escolher. E aí, meus queridos, interessante que quando Samuel bateu o olho no primogênito, primeiro, já era um costume, se alguém for assumir o reinado, for de uma família real, tem que ser quem? Primogênito, né? E a Bíblia fala que Eliabe era bonitão, tinha uma altura considerável. E quando Samuel viu aquele camarada, ele falou: certamente esse aí é ungido do Senhor. Só que o que foi que Deus falou para ele? Não é esse. E aí Samuel pediu para que viesse o outro. E veio lá o segundo filho de Jessé, Abinadab. E Deus olhou, Samuel olhou, e Deus falou para ele: não é esse aí. Veio lá Samar, Deus falou a mesma coisa. E aí Samuel falou para Jessé: tem mais filho? Falou: tem. Parecia a casa do Charles, filho tem a rodo. Veio. E nenhum daqueles agradou a Deus. E não a Samuel. Samuel se agradou, né? Queridos, a primeira coisa que eu gostaria que o jovem tivesse em mente aqui: apesar de Samuel ter se agradado de Eliabe, porque Samuel o via com bons olhos, Eliabe não agradou a Deus, porque Deus não vê como vê o homem vê aquilo que está aparente aos seus olhos, mas Deus vê o quê? Coração. Primeira coisa que eu quero falar para os jovens, já especificamente dentro desse assunto da unção de Davi: não viva de aparência. Pior coisa que tem para um jovem é viver de aparência, porque vai ser um velho frustrado. O jovem não pode viver de aparência, porque a aparência, vida de fachada, não promove relacionamento com Deus, não promove experiência. E uma vida vivida sem experiência é uma vida morta. Eu vou te dar um exemplo, principalmente para os mais jovens que ainda estudam. Tem uma tal de matemática e uma tal de física na escola que é um negócio terrível. Você fala para eles assim: você quer se dar bem? Exercita, treina em casa. Aí você passa lá 300 páginas de um livro para o camarada fazer lição de casa. Sabe o que ele faz? Nada. No outro dia ele chega e fala: eu tenho raiva de matemática que eu não entendo. E não vai entender nunca, porque ele não estuda. Deixa eu colocar isso aqui de forma espiritual.
Ele não tem relacionamento, ele não tem experiência. Se ele não tem experiência, ele não gosta. Se ele não gosta, ele rejeita e, consequentemente, é rejeitado. Se o jovem viver de fachada, ele é um jovem vazio. Sabeis qual foi o último que viveu de fachada perto de Jesus Cristo? Foi Judas. Judas tinha uma vida de fachada. Portanto, a primeira coisa que eu quero que o jovem saia daqui pensando é que eu não posso ser um jovem que vive de fachada. Eu não posso ser bonito dentro da igreja e feio quando eu estiver sozinho. Eu não posso ser bem alinhado na frente dos meus pais e ser mal acabado por trás dos meus pais. Eu preciso ser um jovem firme, um jovem de uma só imagem. Porque aquele que vive de aparência, ele engana as pessoas, mas Deus vê os corações. Queridos, quando Samuel viu todos os 7 filhos de Davi, Deus não havia se manifestado. Viu todos os filhos de Jessé e Deus não havia se manifestado. Ele falou, tem mais um? Jessé já estava quase esquecendo. Jessé mandou chamar Davi, que estava pastoreando as ovelhas. Davi veio e foi ungido. Sabeis o que nós podemos entender também, o que nós podemos aprender nessa situação? Que Deus usa a todos, mas Ele tem preferência por dois tipos de pessoa. Os efetivos, os produtivos e os humildes. Por que é que Deus prefere trabalhar com os produtivos e os humildes? Porque dá menos trabalho para capacitar. Porque o treinamento influi uma demanda menor. Porque a pessoa já está mais bem preparada. Você quer ver um exemplo de Davi de efetividade, de produtividade, de trabalho? Quantos filhos Jessé tinha? 8. Era horário comercial. Tinha 7 parados e 1 trabalhando. Que coisa interessante. Deus escolheu justo aquele que é produtivo. Meu amigo, se você é jovem, você tem que trabalhar, você tem que contrariar a legislação brasileira. A lei diz que você não pode trabalhar, só que olha que coisa interessante. Você não pode mais trabalhar antes dos 18 anos, só que você só se aposenta com 150. É claro, começa a trabalhar mais tarde, você vai se aposentar depois de morto. Então eles não precisam repartir nada. Você não pode trabalhar enquanto você é novo, e você também não pode ser corrigido por causa da lei da palmada. Tem que só ser uma ameaça. Dependendo da palmada, dá morte para o pai. Só que se você cometer alguma coisa feia, se você engravidar uma moça, seu pai que tem que assumir a condição, porque você é menor de idade, não tem condições de assumir. Olha que coisa interessante. Isso é falta de produtividade. Jovem cristão não pode ser improdutivo, não pode ser inativo, não pode ser morto. Por que Davi foi ungido rei? Porque Davi era produtivo, Davi era efetivo, Davi estava trabalhando, Davi estava cuidando do patrimônio de seu pai. E Davi era humilde? Deus escolheu Davi porque ele era humilde? Sim, Davi era humilde. Quer ver uma prova de humildade? Deus mandou, através de Samuel, que Davi fosse trazido à presença do profeta. Davi foi trazido à presença do profeta, ali ele foi ungido rei, futuro rei no lugar de Saul. Ali já foi delegado para ele tudo o que ia acontecer. Davi já mudou de patamar. A Bíblia fala que ele ficou cheio do Espírito Santo no momento em que o azeite de Samuel foi derramado sobre a sua cabeça. E o que é que ele foi fazer quando ele saiu dali? Voltou para as ovelhas. Foi trabalhar. Tem gente que não trabalha para Deus se o cargo não apareceu o nome dele na tela. Eu só faço se tiver alguma coisa grande por trás. A igreja, se não tiver um espetáculo dentro da igreja, você não conta comigo. Aquele trabalho corpo a corpo, aquele trabalho individual, esse aí não é para mim. Meus queridos, esse Deus pode usar? Pode, mas dá muito trabalho. Até ele cair no ponto que Deus quer, dá muito trabalho. Deus prefere usar aquele que é humilde. Portanto, por que é que foi que Deus considerou ungir Davi? Porque Davi era produtivo, porque Davi era humilde. Quando Deus ungiu Davi como rei, a partir daquele momento, Davi ainda não estava preparado para assumir o trono.
Davi precisava passar por um estágio antes. Se você ler o capítulo 16, a partir do verso 14, você vai ver Davi a serviço de Saul. Davi foi colocado por Deus no palácio para ali fazer um estágio. Ele precisava aprender como se portar, como se vestir, como se alimentar, precisava estar perto ali. E é interessante que esse estágio de Davi se dá em algumas condições, se dá em algumas circunstâncias. Primeira coisa, dentro desse estágio de Davi no palácio, primeira coisa que eu quero que o jovem entenda: Saul estava com problema para dormir. Se você ler a partir do verso 14, do capítulo 16, você vai ver que Saul começou a ser atormentado. Teve problema para dormir. E aí ele precisava de um Rivotril. E o Rivotril dele era uma música. E no palácio certamente tinha muito músico bom, melhor do que Davi. Mas por interferência divina, alguém fez o seguinte comentário para Saul a respeito de Davi. Dá uma olhada no que a Bíblia registra. Capítulo 16 de 1 Samuel, verso 18. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé o belemita. Sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Meus queridos, meu jovem, presta atenção e coloque isso aqui dentro da tua cabeça. Se esse cidadão chegasse para Saul e falasse assim: olha, Saul, eu vi um dos filhos de Jessé e o Senhor estava com ele. Era uma coisa relevante a presença de Deus na vida de Davi? É óbvio que era a melhor coisa que aconteceu na vida de Davi. Mas como Saul estava afastado de Deus, para Saul não ia fazer diferença nenhuma se ele tinha Deus consigo ou se não tinha. Talvez Saul quisesse mais que ele se fosse para longe, uma vez que ele tinha a presença de Deus com ele. Só que o cidadão chegou e falou assim: olha, conheço um jovenzinho ali que ele sabe tocar bem. Saul precisava de música para dormir. Conheço um jovenzinho ali que é forte e valente. Se o rei fosse acometido por alguma coisa fora do comum, estava um homem forte e valente ali do lado para defender. Tem um camarada ali que ele é sisudo em palavras e de boa aparência. Ele sabe falar e ele é bonitão, sabe se vestir. Ele tem uma boa conduta, é nesse sentido que a Bíblia fala. O rei tinha que estar cercado de gente bonita mesmo. Ia pôr um camarada feio que não sabe falar nada do lado dele? Que coisa estranha. Então Davi tinha alguns adjetivos que agradaram os ouvidos do rei Saul. Sabeis o que nós podemos entender? Deus quer que eu e você, jovens, nos capacitemos para fazer o seu trabalho. Queridos, ninguém discute a capacidade onipresente e onisciente de Deus. Deus pode usar quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que quer, independente da idade, independente de qualquer circunstância. Agora, você é jovem na igreja do Deus vivo hoje, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa fazer a diferença, você precisa ser diferenciado, para quando alguém procurar por um jovem, ele encontrar alguém que é de boa aparência, alguém que sabe tocar, alguém que sabe falar, alguém que tem presença, etc, 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 e que além de todas essas coisas, Deus está com ele. Sabeis por que eu estou falando isso? Pelo seguinte motivo. Eu vim de uma época que o melhor trabalho do mundo para se casar com uma jovem era trabalhar na editora missionária Verdade Presente. Se você chegasse para o pai de uma moça para pedir ela em casamento ou em namoro e falasse que você era funcionário da editora, meu amigo, você era tratado a pão de ló. Agora falasse para ele: sou engenheiro civil, você estava lascado. Trabalho no restaurante vegetariano Boa Saúde, opa. Não estou denegrindo nada, não estou falando que isso é ruim, que isso é bom, não. Eu só estou falando que a coisa era diferente. Existia um conceito na minha família, que eu fui criado no Mato Grosso do Sul, que os jovens não precisavam estudar, por quê?
Porque Jesus já estava voltando. Queridos, a Bíblia diz em Lucas 2,52, Jesus Cristo crescia em graça, conhecimento e estatura diante de Deus e diante dos homens. Jesus Cristo não desprezou o conhecimento. Sabe outra coisa que está acontecendo hoje com o jovem da igreja? Ele está invertendo os valores e está ficando ultrapassado. Vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava na Isaac Newton, quando eu tive a alegria imensa de passar alguns anos ali dentro, eu vi uma jovem que eu conheço os pais dela, os pais fantásticos, só que ela fazia um corpo mole danado. Se fosse falar um português correto, eu ia falar que era meio preguiçosa. Não sei, né? Eu não vivia dentro da casa, eu estou falando de longe. Mas, enfim, ela era expert no Facebook. O WhatsApp estava começando, mas parecia que ela era uma das fundadoras do WhatsApp. O tal do MSN e o Orkut, que era um advento forte na época, que já estava terminando porque o aval dela foi que o negócio não ia para frente, só pode. Porque era um negócio diferenciado. Não sabia lavar uma louça. Não sabia varrer uma casa. Não sabia passar uma roupa. E aí um dia, eu vi escrito no caderno dela assim: estou à espera do meu príncipe encantado. Eu estava passando, ela sentava na segunda carteira e eu vi lá: estou à espera do príncipe encantado. Na hora eu pensei nisso, eu falei: Senhor, ela vai arrumar um gnomo, um ogro, um cavalo. Ou então um cara que não tem a mínima noção do que ele quer, porque hoje é diferente, tá, minha gente? Mas naquela época, primeira coisa que eu olhava quando eu ia arrumar uma namorada era se a menina tinha aprendido alguma coisa com a mãe dela, né? Ou se eu chegasse lá e visse que a mãe dela também não pegava muito touro no chifre, eu corria mesmo. Estou falando da minha experiência, não sei a dos outros. Sabe isso por quê? Porque hoje a juventude é número 1 em porcaria. O jovem da igreja hoje é magnata em Facebook. Para que serve o Facebook, meu amigo? Para nada. Você não vem me falar que é uma ferramenta de trabalho? Mas o trabalho já existia sem ele. Não me interprete mal, tá? Não sou contra quem usa, não sou contra o Facebook, eu até uso. Só que eu acho que ele mal utilizado, ele é uma ferramenta demoníaca para afastar o jovem do caminho do Senhor. É o que eu penso. Para que serve o WhatsApp? É errado você usar? Lógico que não. Usa para coisa boa. Agora o que eu estou falando é que tem muito jovem hoje que é expert nesses assuntos e que é analfabeto da palavra de Deus. E ele vai ser rejeitado porque rejeitou a palavra de Deus. Ele vai ser rejeitado porque rejeitou a graça salvadora de Cristo. Ele vai ser rejeitado porque ele não tem conhecimento de nada. Porque ele vem para a igreja para conversar com seus amigos e para fazer barulho. Ou eu estou errado, minha juventude? Então isso precisa ser considerado. Quando Davi foi escolhido por Deus, foi ungido por Samuel, e ele foi fazer o estágio no reinado, foi fazer um estágio no castelo, o homem chegou para Saul e falou: tem um jovem ali, que ele é preparado, ele é um jovem diferenciado, ele é um jovem que as suas atitudes demonstram que a presença de Deus está com ele. Ele não é um jovem que vive de aparência. Foi por isso que Davi foi selecionado, porque ele não vivia de aparência. Queridos, quando Davi foi enfrentar Golias, a experiência que Davi tinha adquirido foi o diferencial. E eu não falo na batalha em si, porque a batalha não foi vencida por Davi, a batalha foi vencida por Deus através do seu servo. Mas eu falo para chegar até ali. Você já parou para analisar a conversa de Davi com Saul? Davi foi falar com Saul. Ele foi levar alimento para os seus irmãos, né? Nós conhecemos a história. Só que quando chegou lá e ele viu toda aquela cena, na hora, ele foi conversar com Saul. E aí, no mínimo, ele foi ousado, experiente e autoritário. No mínimo, ele foi essas três coisas: ousado, experiente e autoritário. Quer saber por quê? Olha a ousadia dele. Quando ele viu aquela cena, ele ficou inconformado. Ele tinha um pacto com Deus que aquele camarada não tinha. Então ele falou para o rei: o que vai ser feito para o homem que... E o rei falou para ele. E é como se eu estivesse vendo Davi falando: ninguém toca nele, que é meu passaporte, a vida boa. Isenção de imposto, a filha do rei, palácio, etc, etc. E eu já sou ungido.
Ele é meu. Vocês, seus covardes medrosos aí, deixa o homem. Davi foi ousado para falar com Saul. Quando ele foi falar com Saul, Saul falou para ele: lá vai o meu Rivotril embora. Põe a minha armadura aqui que você vai morrer, meu filho. E aí o que foi que Davi falou para Saul? Quando eu estava lá sozinho, quando não tinha ninguém vendo, quando não tinha um exército de um lado e um do outro, quando não tinha ninguém me filmando, quando eu não estava nos holofotes, quando eu era apenas eu mesmo, fazendo o trabalho do meu pai, era uma ovelhinha só que o urso foi lá e colocou na boca. Mas o que foi que ele fez? Ele podia ter deixado embora. Pai, eu ia morrer se eu fosse atacar o urso. Era só uma ovelhinha, passou. Ele foi lá e matou o urso. A Bíblia fala, no capítulo 16, a partir do verso 34, que Davi falou para Saul que quando o leão abocanhou aquela ovelha, ele correu atrás do leão. Eu nunca imaginei essa cena, um ser humano correndo atrás do leão. Eu vejo o leão correndo atrás do ser humano. Agora o contrário é esquisito na minha cabeça. Davi tinha experiência. Sabe por que Davi tinha experiência? Porque ele não vivia de fachada. Ele não era um jovem aparente. Davi era diligente. E quando ele estava apacentando as ovelhas do seu pai, ele o fazia de coração. Quando ele recebeu aquele talento de Deus, aquele único e mísero talento, ele estava fazendo por onde prosperá-lo. E aí se cumpriria na vida de Davi as palavras lá de Mateus capítulo 25. Foste fiel no pouco, queridos, Davi tinha experiência. E Davi tinha autoridade. Porque se ele não tivesse autoridade, ele não ia convencer um rei, diante de tanta gente, a enfrentar Golias sem nada. Não ia convencer. Davi tinha autoridade. E é interessante que alguém fala em autoridade, olha, a autoridade precisa ser conquistada, a autoridade, etc. Queridos, como é que se conquista a autoridade? É através de experiência. Você quer ter autoridade? Se conquista através de experiência. A autoridade não se conquista no grito, a autoridade não se conquista na violência, a autoridade não se conquista na forma que você se veste, mas na sua conduta. Eu vou te dar um exemplo de autoridades que se conquista de forma tranquila, sem grito, sem barulho. Tem uma placa de trânsito que fala que você deve andar 80 por hora. Você tem um carro 2.0, 3.4, aquele que a cada acelerada cai R$50 do seu bolso. Você passa 80 por hora na placa? Quem é que obedece? Agora eu fiquei até curioso. Quem obedece a placa de trânsito na estrada, viajando, que fala que é 80 e passa 80? Levanta a mão. Se levantar uma ou duas mulheres, foi o que eu falei. Você passa 120, 150, 200. Só que aí tiraram a placa de trânsito, deixaram ela lá e colocaram depois dela um radar, um pezinho. Coitadinho dele, ele fala que é cinquentinha. Você que é o machão do carro 2.0, 3.4, você passa 35, 40, 43. Porque ele está falando com a autoridade ali. Se você passar mais de 50, eu te lasco todo. E por experiência adquirida anteriormente, você prefere tirar o pé do acelerador. Isso é autoridade. Não precisa de grito, não precisa de barulho. Autoridade precisa de experiência. E experiência é adquirida quando não se vive de fachada. E quando não se vive de fachada, quando se é humilde, se é perseverante e é efetivo, Deus usa esse tipo de pessoa. Queridos, Davi era ungido onde ele estava. Davi foi ungido enquanto cuidou das ovelhas do seu pai. Davi era ungido enquanto estava no palácio. Davi era ungido, era cheio de Deus durante a batalha com Golias. Davi foi cheio de Deus durante quase todas as situações de sua vida. Por que Davi
era ungido em todos os lugares. Por que Davi era cheio de Deus em todos os lugares? A resposta é simples. E eu quero que aqueles mais jovens, também os mais idosos, guardem isso na sua mente. Davi era ungido em todos os lugares, porque ele foi ungido dentro de casa. A unção verdadeira começa dentro da sua casa. Ele foi ungido diante dos seus pais e diante dos seus irmãos. A unção verdadeira começa dentro de casa. A verdadeira religião começa dentro de casa. A educação verdadeira é aquela que vem de onde? Do berço. É muito simples. É por isso que Satanás está arrebentando a família. Ele tentou arrebentar o pastor muito tempo, mas o camarada já era firme, veterano, velho de guerra, acostumado a expulsar demônio e tudo mais. Ele tentou arrebentar aquele cara que tinha 20, 30 anos de casado, deu um trabalho, ele arrebentou uma ou duas, aí uma porcentagem que quase pequena. Sabe o que ele falou? Eu vou investir na base, eu vou arrebentar com o garotão pequeno quando ele está novo. Como é que eu vou fazer isso? Vou trabalhar pesado na família, eu arrebento com a educação. Porque antigamente era mais ou menos assim, ó. A família educava o sujeito, a escola sociabilizava o sujeito e a igreja moralizava o cidadão. Era mais ou menos assim, se a gente for dividir a grosso modo. Hoje a escola não educa mais a igreja, a família não educa mais ninguém. Sobra para a escola educar e socializar, ela não dá conta. Sobra para a igreja educar, sociabilizar e moralizar, a igreja não dá conta. Sabe o que está acontecendo? Isso que a gente está vendo, que não precisa comentar. Meus queridos, por que Davi era ungido em todos os lugares? Porque Davi foi ungido dentro de casa. Eu quero fazer um apelo para o jovem aqui nessa manhã. Seja um jovem ungido dentro da sua casa. Faça o exercício de buscar a Deus, de ser diferenciado no que diz respeito ao relacionamento com o Senhor Jesus Cristo dentro da sua casa. Porque se você for ungido dentro de casa, você não vai ter dificuldade para ser ungido no teu trabalho. Você não vai ter dificuldade para enfrentar leão, enfrentar urso. Se você for ungido dentro da sua família, você não vai ter dificuldade para ser ungido dentro da igreja, dentro do palácio. A coisa mais difícil que tem para o cristão é ser crente dentro de casa, ou eu estou errado? A coisa mais difícil que tem para o marido é ser crente com a mulher. A coisa mais difícil que tem para a mulher é ser crente junto com o marido, porque são seres humanos, um vai decepcionar o outro constantemente. E aí, um decepciona o outro tem que perdoar. E aí é dois problemas, meu amigo. Não decepcionar é um problema, porque você não é perfeito. Perdoar é outro problema, porque você também não é perfeito. Por isso que é difícil ser ungido dentro de casa. Só que nós precisamos fazer esse exercício. E esse exercício, meus queridos, ele só é feito com uma probabilidade muito grande de dar certo quando nós não desprezamos a palavra de Deus. Quando nós não desprezamos a vontade do Senhor. Quando nós, apesar de nos capacitarmos, de estudarmos, de nos prepararmos, apesar de todas as coisas, não subjuguemos a vontade de Deus e a coloquemos debaixo da nossa própria vontade. Porque foi esse o maior motivo que levou Saul a ser rejeitado por Deus. Meus queridos, Davi foi um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de Deus. Davi foi um homem que teve ápices em sua vida, tanto no topo quanto no vale. Quando Davi escreveu o Salmo 51, Davi havia cometido a maior atrocidade que alguém pode cometer, que nós conhecemos pelo registro bíblico. Só que ele tinha a certeza de que por mais que ele virasse as costas para Deus, Deus não o abandonaria. Sabeis o que diz o livro
patriarcas e profetas a respeito de Saul, que mesmo Saul não tendo cumprido a profecia divina de Deuteronômio 25:19, através de Moisés, se ele tivesse verdadeiramente se arrependido, Deus o teria perdoado e não o teria tirado do trono. Está escrito. Você quer coisa melhor do que isso? Meu? Deus é um Deus diferenciado, Deus é um Deus que está sempre disposto. A grande questão, o grande problema não são os nossos pecados, é quando nós simplesmente damos as costas para Deus e não queremos mais ouvir a sua palavra. Nessa manhã, meu jovem, de forma especial, eu queria que você saísse daqui com o propósito de, eu não sei a forma, não sei o modelo, não existe um jeito mágico que você vai fazer isso, mas eu queria que você saísse daqui simplesmente refletindo que você precisa ser um santuário para a habitação de Deus na tua vida. Eu queria que você saísse daqui refletindo que eu e você fomos feitos para honrar a Deus, para o adorar e para que Ele fizesse de nossas vidas um templo vivo. E se isso não estiver acontecendo, nós estamos contrariando o plano divino. Se isso não estiver acontecendo, nós estamos nos afastando gradativamente dos caminhos do Senhor e o destino é a perdição. Que nessa manhã Deus possa nos abençoar. Deus possa iluminar as nossas mentes, possa mexer com o nosso coração através da sua presença, através do seu Santo Espírito, para que nós possamos ser um santuário vivo. Para que nós possamos deixar Ele fazer morada. Senhor, nós não temos o caminho, nós não temos a fórmula, nós não temos o método. Mas nós temos a certeza de que se o Senhor habitar em nossos corações, o método, o caminho, a forma e o objetivo serão alcançados pela presença de Deus. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Que você possa sair daqui com o pensamento de ser esse santuário. Para que o Deus Todo-Poderoso adquira as vitórias lutando por você as batalhas que você não tem força para lutar. Que o Deus Todo-Poderoso possa iluminar a sua mente para que você tenha uma clareza maior naquilo que você não consegue enxergar por você mesmo. E que Deus possa ungir a tua vida a partir desse momento. Para que você seja cheio do Espírito Santo, cheio de Deus e um santuário vivo para a habitação de Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Em sacrifício, o sangue deu como um cordeiro. Cristo morreu quando o pecado separou. Seu sacrifício me livrou. Salário é morrer, mas Jesus veio para eu viver. Só pelo sangue que derramou, Cristo Cordeiro me livrou. Que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si. Pelo seu sangue
me purifique, e um santuário faça em mim. Um santuário Deus formou, e há muito tempo nele habitou entre seu povo, e hoje enfim quer ser presente junto a mim. Quero que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si. Pelo seu sangue me purifique, e um santuário faça em mim. Quero que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si. Pelo seu sangue me purifique, e um santuário faça em mim. E um santuário faça em mim.